Você sabia que os atores Robert De Niro, Jeremy Irons e o jovem Liam Neeson já filmaram aqui no Brasil, nas Cataratas do Iguaçu? E te digo mais, filmaram uma história que tem tudo a ver com a formação da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Eu sou Cássia dos Anjos e te convido a perceber o mundo e a transformação da sociedade através de outras lentes, aqui no canal Lente Global. E hoje o filme que vamos falar é o filme A Missão, de Roland Joffé. O filme foi feito em 1986, concorreu a 7 Oscars, ganhou um de melhor fotografia, não tinha como, e ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E olha, para ganhar a Palma de Ouro em Cannes na década de 80 tinha que ser um filme muito bom. Logo no início, no pôster do filme, nós já temos a indicação dos protagonistas. Temos de um lado Jeremy Irons, que interpreta o Padre Gabriel, um padre complacente, que acredita no amor, que é tranquilo, sereno. E do outro lado, Robert De Niro, que é um ex-mercador de escravos que também se junta à missão, mas que é um olhar conturbado e que acredita muito na violência, de uma certa maneira. E ao fundo, que não é bem ao fundo, mas sim a estrela do filme, As Cataratas do Iguaçu. E olha que essa história de serem as estrelas do filme não é invenção minha. Quem disse isso foi a Shirley Benson, a crítica do Los Angeles Times. Pois bem, a missão se refere a missões jesuísticas, onde os padres jesuítas vinham até a América do Sul para catequizar os índios. Com certeza você já escutou essa história, mas foi na escola, provavelmente. Já ouviu falar de Anchieta, de Manuel da Nóbrega, que estavam aqui por São Paulo, mas especificamente o filme trata-se de Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Pois bem, as cataratas, que se a gente vai nas cataratas hoje em dia, a gente vai lá na tríplice fronteira, né? Cidade del Este, Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu. E esse filme mostra muitas coisas que nós discutimos hoje, que é o meio ambiente, respeito aos povos originários, que na verdade são os grandes guardiães da natureza, porque afinal a natureza sempre esteve ali e eles também são os primeiros habitantes daqui da nossa terra brasileira. E também a espiritualidade sem estar necessariamente ligado a nenhuma religião. O filme retrata esse embate em esse mundo europeu e esse mundo dos guaranis, que era tão diverso. É muito bonito ver a transformação desses padres em contato com esse povo. Como eles vieram para trazer, entre aspas, o que seria a civilização, a maneira mais evoluída de pensar e mais alta, mas perceberam que esses povos é que traziam uma maneira bem diferente no seu pensar. Bem, logo no início, nas primeiras cenas, vemos o Jeremy Irons escalar a Iguaçu. Como assim? Escalar uma parede da Iguaçu. Gente, é um filme, né? Obviamente que ele usou de outros apetrechos. Mas o que ele iria contar é isso. Um padre com toda a sua força indo numa peregrinação, escalando uma parede da Iguaçu para poder chegar a uma aldeia que ficava ao Oriente. Porque o Ocidente era de Portugal e o Oriente era da Espanha. Pois ele escalando e ele não levava armas, não levava nada, porque nessa época, né, em 1750, os indígenas guaranis, na época, o povo originário do Guarani, estava em luta contra os europeus. E ele não levou nada, ele levou simplesmente um instrumento de sopro chamado oboé, que se assemelha a uma flauta. E ele sobe com muita dificuldade, e quando ele chega na aldeia, obviamente ele não é recebido, muito bem recebido não. Os índios começam a falar em sua linguagem, todos começam a querer já lançar a flecha, apontam a arma para ele, quando ele começa com um som
bem calmo, bem lindo que esse instrumento dá, é um som único. E eles ficam abismados, encantados, desarmados. E após ele tocar esse som, ele começa a constituir lá um certo diálogo, conversar com eles. E por um bom tempo, né? Lembrando que o tempo nessa época passava muito mais devagar do que hoje, ele começa a conhecer os rios, a natureza de lá. Eles fazem casas de oração, mas eles fazem também culinária. Ele vai vivendo em outro ritmo. E uma certa vez ele encontra o personagem do Rodrigo Mendonça que estava lá capturando pessoas para serem escravos. Pois bem, há um drama pessoal na vida do Rodrigo Mendonça, ele acaba sendo preso, pois matou o irmão no duelo. E ele se recusa a comer, pois o padre Gabriel vai visitar o Rodrigo Mendonça e fala: você tem que ter coragem. Ele: não, eu não mereço mais nada. Ele falou: você merece sim fazer algumas coisas. Você é um homem, você consegue. Pois bem, o Rodrigo Mendonça vai até a aldeia junto com o padre. Mas como ele tinha uma penitência muito grande, ele estava muito arrependido, a culpa é enorme. Ele prefere ir carregando um fardo cheio de armaduras de metais. Sabe aquelas armaduras de cavalheiros antigos? Pois é, ele anda, todas de ferro, amarrado ao corpo. Aí ele sobe um pouco da cachoeira, a armadura cai na água, ele vai na água e volta. Aí ele sobe de novo, a armadura cai, ele volta e pega na água. Parece a gente, né, que quando tá carregado de culpa, vamos falar a verdade, a gente parece que quer pegar a culpa de novo, a gente não se solta, né? O povo, quando chega, o povo guarani, quando vê, reconhece que ele é o mercador. E o padre Gabriel, ao invés de interferir, não, ele prefere ficar só olhando. Pois aí, após muita falação em Guarani, os indígenas vendo a aflição dele e vão lá e cortam o peso que ele carregava. Aí o Robert De Niro dá um show, porque é um misto de alívio, de alegria, de encantamento, de não saber o que fazer, pelos índios que eram escravizados por eles, terem ajudado ele a libertar a sua culpa, literalmente. Só isso já é um encanto assim absurdo. O personagem do Liam Neeson é um outro padre jesuíta que também está na missão. Quase não fala nada durante o filme, é mais coadjuvante. E tem um personagem que narra toda a história. Ele é muito emblemático. Porque não dá para dizer que ele é do mal, que ele é do bem. Ele é simplesmente humano. E ele faz o que ele tem que fazer. Ele cumpre ordens. Mesmo sendo contrários ao seu coração, à sua fé, ao que ele aprendeu. E muitas vezes podemos estar diante dessas situações. Não queremos fazer, mas temos que cumprir ordem. E logo no início do filme, ele já começa escrevendo uma carta à Vossa Eminência, provavelmente o Papa, dizendo que estava nessas missões e que teria que cumprir isso, o que o padre queria. Porque o grande questionamento era que Portugal e Espanha, os países mais ricos do mundo na época, já tinham dividido a América do Sul no Tratado de Tordesilhas. Ai, meu Deus, quem não lembra disso? A parte esquerda era da Europa, a direita era da Espanha, a direita de Portugal, mas era uma linha que não tinha fronteira, um sempre estava invadindo o outro, né? E se falarmos de interesses econômicos quer dizer escravagistas, sim, é claro que todos iam romper e iam querer escravizar e mercantilizar essas pessoas, principalmente os indígenas. Aí nos perguntamos, mas os padres jesuítas não foram lá justamente para não ter isso? Será? E esse será é muito bem conduzido e explicado por esse personagem chamado Cardeal Altamirano. Porque ao mesmo tempo que ele vai lá com a intenção de acabar com as missões, ele se
ele se encanta com a musicalidade, aliás, a música de Ennio Morricone. Ele se encanta com o coral dos meninos, ele se encanta com as esculturas perfeitas, ele se encanta com a religiosidade que eles tiveram. Embora o Jeremy Irons fala, eles têm a espiritualidade deles, entendeu? E ele fala, é o próprio jardim do Éden, mas ele tem que acabar com aquilo, porque aquilo fere os interesses econômicos, Portugal, Espanha e do papado, porque nessa época o papado também tinha terras. E aí ele mostra que ele não é nem do bem nem do mal, ele é simplesmente humano como todos nós. Porque essas oscilações de visão de mundo para ele são muito difíceis. Ele não sabe como lidar em alguns momentos. E ele tem que definir, tem que decidir. Em determinado momento, há a Guerra Guaranítica. Aliás, essa guerra realmente aconteceu. E nessa guerra, esse cardeal Altamirano fala, vocês voltam comigo, vocês não vão ficar mais aqui. E quem decidir não voltar, não é mais padre. E todos decidem não voltar. E todos decidem defender os povos guaranis. E é aí que começa a Guerra Guaranítica. E essa guerra, que era assim muito desigual, né? Como o Robert De Niro era um mercenário que estava acostumado com armas, ele até consegue manipular algumas coisas, indo corredeira abaixo com a canoa, fazendo emboscadas. E o padre Gabriel fala, não, se esse mundo não tem amor e não tem paz, e a gente não pode viver o paz, então eu não mereço viver nesse mundo. Então eu não vou viver nesse mundo. Então eu vou ficar com os índios, mas sempre através da paz, do amor. Parece o Gandhi, né? Mas, gente, aconteceu 200 anos antes do Gandhi. E aí, essas duas maneiras de ver não deram muito certo, porque o poder dos canhões, das armas de fogo, tanto de Portugal contra a Espanha, quanto os padres, era enorme. E o A Cena Absolute Cinema é a próxima. Enquanto Mendonça escolhe a luta armada, afinal ele era um mercenário, ele entendia como sendo luta tendo armas, o padre Gabriel escolhe a luta pela fé. Então ele faz uma missa e uma procissão em seguida, com todo o povo guarani com ele e ele com o ostensório, que é aquela peça que se carrega a imagem de Cristo. E ele vai caminhando, os soldados chegam e eles tinham ordem para atirar, para matar todo mundo. No primeiro momento eles vacilam ao ver aquilo, mas depois eles atiram em todos. O padre vai carregando e é atingido. E nesse mesmo instante, o Mendonça também. Então, um que queria lutar pela violência e o outro pela paz, se cruzam. E o olhar de Mendonça, ao ver a paz sendo derrotada, é de cortar o coração. Mas ao mesmo tempo é algo de reflexão, que ele percebeu a importância dos guaranis para a sua vida e para a vida do padre Gabriel. Porque os dois se dispuseram a dar a vida por esse povo, pelos valores que eles aprenderam. E dispuseram a entender melhor o que vinha dentro deles, com o contato com os guaranis. E no final fica uma grande pergunta: até onde a violência pode acabar com a própria humanidade? Porque se somos insensíveis a tudo e a todos, como ficaremos? As ruínas das missões jesuíticas existem no Uruguai, Paraguai, Argentina e no Brasil, e são parte do patrimônio cultural da Unesco. Mas mais do que parte desse patrimônio cultural, nós aprendemos que o bem-estar comum, o bem-estar com o meio ambiente e a paz podem trazer muitas mudanças. Justamente nesse tempo, em 2026,
Vemos que ventanias, terremotos, alagamentos estão acontecendo muito mais do que antes, em lugares que nem esperávamos. Isso porque a natureza ela só assiste a nossa empáfia em acharmos melhores do que ela. A grande questão é: podemos ter mais consciência ambiental, mais consciência sobre tudo o que acontece conosco e nos melhorarmos verdadeiramente? Foi pensando nisso que eu comecei um projeto, que eu não vou falar muita coisa por enquanto, com a Lute Franco e a Vânia Cordeiro, a fim de pensarmos como podemos melhorar realmente em consciência ambiental, cultural e espiritual. Eu espero, honestamente, que nós possamos ter melhores dias e compreendermos o quanto que a paz e a consciência de cada um pode ser melhor. E por falar em consciência, o cardeal Altamirano, que é o mais humano de todo episódio, que escreve para o Papa, falando que sente dentro do seu coração que ele não deveria fazer aquilo, mas ele somente cumpre ordens. Ele, no finalzinho, depois dos créditos, ele termina de escrever ao Papa e ele olha para a câmera, rompendo a quarta parede, ou seja, ele olha para nós, como se perguntasse: e vocês fariam o mesmo? Estamos sendo cúmplices ou não? O que você achou do filme? Se é que você já assistiu. Você teve vontade de assistir? Não é incrível essa história? Olha, facilmente esse filme está na minha lista dos 10 melhores do século XX. Te espero na semana que vem, ou daqui a 15 dias, quem sabe, para mais um episódio de Lente Global.